Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito e exclusivo do nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1 Francine. Episódio polêmico, hein? Polêmico, sobre isso, porque fazia tempo que a gente não trazia uma polêmica aqui pros nossos ouvintes, então decidimos, até porque eu acho que a gente nunca fez um episódio como esse. Mas antes de mais nada, eu quero deixar muito claro aqui, porque essa é uma opinião pessoal nossa, né? É o que a gente acha, até porque se você não concordar, tudo bem, a gente ouve o seu podcast e depois a gente debate sobre ele, ou você pode comentar, que sabia que você pode comentar aqui, ó. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode colocar seu comentário, a gente lê depois. É super gostoso, super legal e a gente adora ouvir a opinião dos outros, né? E eu acho muito bom, né, a gente termos opiniões diferentes, porque imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa. As filas aqui, se as filas já são grandes com a galera sendo diversificada. E detalhe, né? Eu acho que a parte mais importante é lembrar você do seguinte: o episódio de hoje nós vamos falar sobre as piores atrações dos parques de Orlando, na nossa opinião. O que de nenhuma forma quer dizer que você não deva experimentar essas atrações porque você ouviu aqui no Além dos Parques. Qual que é o intuito desse podcast? Primeiro, entreter. Segundo, trazer o nosso ponto de vista, né, que a gente já sabe que é diferente de muita gente, né, e não só porque cada um tem uma opinião, mas porque verdadeiramente nós temos opiniões diferentes sobre o que a gente gosta de atrações, né? A gente é apaixonado em atrações que muitas pessoas, muita gente, às vezes não prefere ou não curte, como o Carrossel do Progresso. Então, sabe, People Mover, são algumas atrações que a gente é apaixonado e que as pessoas, muitas delas, ou não gostam, ou não ligam, ou não tá no seu critério de mais queridinhos. Ou talvez até esteja no critério de piores atrações. Exato. Então, assim, esse episódio, na verdade, a gente vai falar sobre as atrações que a gente não gosta, ou que a gente menos... Não tem o que a gente não goste, mas aquelas que a gente menos gosta, mais uma vez, isso não é pra te desmotivar a andar nas atrações. Não. Pelo contrário, ande nas atrações pra que você concorde com a gente, entendeu? Mas pelo menos concorde depois de ter andado. Exato, pra ter a sua opinião, né? É igual, tipo assim, ó, tem gente que não gosta de coentro, vamos combinar? Eu amo coentro, eu boto coentro até no feijão. Eu gosto de coentro. Mas quem não gosta de coentro não consegue, porque é um forte. É verdade. Foi uma ótima comparação. O que você achou da minha comparação? Eu acho que se a pessoa já comeu coentro, ela pode dizer que não gosta. Porque tem muita gente, né, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de tal coisa. Já provou? Não. Então como vai saber que não gosta? Eu não gosto do Epcot. Já foi? Não. Então tem alguma coisa errada. Exato. Né? Vamos lá, então nós vamos falar das piores atrações de Orlando, na nossa opinião, obviamente. E que isso tem nem pauta, não tem nem lista, vai ser assim, ó, o que a gente lembrar. Então eu já vou lembrar de uma que pra mim, só de falar o nome dela, me arrepia a espinha. Ah, meu Deus, qual que é? Ela começa com tique e acaba com room. Vale lembrar que como a gente não tem pauta, não tem nada, a gente não vai falar nem na ordem, nem por parque, nem nada. É o que a gente for lembrando que a gente não gosta, tá? Então eu começo com essa atração que verdadeiramente eu não gosto. Enchanted Tiki Room no Magic Kingdom. Exatamente. Que é aquela sala dos periquitos que você entra e eles ficam cantando, uns animatrônicos velho, fedorento, né? Feio, chato, ruim, não tem nada que fazer naquele lugar. Mas o Walt Disney amava aquela atração. É muito velha, né? E nem é pela questão de ser velha que a gente gosta de atração velha gosta também. Do velhinho, A gente adora, mas assim, é aquelas que fazem sentido, né? Que nos remetem a alguma coisa. O Tiki Room não remete a nada. É um monte de passarinho lá, uns animatroniquinhos e... E a gente chama um amigo nosso que ama a Tiki Room. É verdade. Ele é apaixonado com essa atração, posta dessa atração, fala... É isso que eu tô te falando que é legal. Eu adoro isso. É muito legal isso, né? Então assim, eu acho que esse vai ser o grande barato. Então eu já comecei jogando, né... no ventilador. O cocô no ventilador, pra não falar merda. Então, assim, Tiki Room pra mim é uma atração que não me convence. Não gosto. Só vou se realmente estiver com algum amigo, alguém que não conhece. Exato. Né? O cara não conhece. A gente vai junto. Olha como a gente sofre, hein? A gente vai no que a gente não gosta. Porque a gente é parceiro, né? Exato. Mas é o tal negócio. A gente quer que as pessoas experimentem pra que elas vejam o que elas gostam e o que elas não gostam. Com certeza. Então assim, só reforçando, não queremos desmotivar você em nenhuma atração. Até porque a gente gosta de ver... Praticamente todas as atrações que eu me lembro de cabeça que a gente não gosta, a gente conhece alguém que gosta muito dessa atração. Exatamente, é tipo Beverly, né, cara? Não tem essa, né? O que é Beverly? Beverly é a bebida da Itália que fica no Club Cool. Pois é. A gente sempre indica que você tome pra você se ferrar. E já teve amigo que a gente indicou e o cara fez uma cara de felicidade, que não é possível. Aí a gente ficou com cara de pamonha. Esse cara não tem língua, não é possível. Pois é. E é sobre isso. Então, ó...
Eu vou falar uma... sei lá, falar que é pior atração é um pouco pesado. Mas assim, eu não gosto. Ou você assume a bronca ou pede pra sair. Jungle Cruise, fraquíssima. Em não frente ao Tiki Room. Não gosto, porque tem outra, se você não gostar de uma que eu discordar, eu vou discordar aqui. Claro, e tudo bem, saber. É isso aí, pode discordar, eu também vou discordar de você. Mas Jungle Cruise é uma atração super popular no parque, que tem épocas que fica com 50 minutos de... E eu não consigo entender, que é uns animatrônicos muito ruinzinho ali no barquinho. É clássica, né? É uma clássica, né? Mas assim, eu só vou realmente quando a gente tá com um amigo que quer ir muito, ou que não conhece, porque eu não perco meu tempo naquela fila. Não gosto. Aliás, uma dica que eu deixo pra você é o seguinte, nós gravamos lá algumas semanas atrás, e assim, a fila mostrava 45 minutos. Eu olhei pra Francine e falei, ou 50 minutos, sei lá. Eu falei, não tá. Eu falei, essa fila não tá 20 minutos. A gente entrou gravando, né? Então a gente entrou na fila gravando, sem cortes, e chegamos na atração em menos de 10 minutos. Então fique esperto, que obviamente vai depender... Isso acontece muito, né? Da época do ano que você vai estar aqui, né, etc, mas nem sempre as filas trazem os tempos reais, e muitas vezes os parques usam daquela técnica, daquela tática, que eu também não acho errado, né? Que é aquela coisa assim, os caras botam lá, 1 hora, né? Então você vê 60 minutos. Aí você entra na fila, tal, deu 40, você andou. Você fala, putz, olha, andei em 40. Ou seja, cria uma sensação de alegria. E ao invés de você ficar puto que você ficou 40 minutos, você fica felizão que você não ficou 60. É, muito bom. Essa técnica é ótima, na verdade. É fantástica essa técnica. É muito boa. Então assim, claro que isso não é regra, tá? Mas muitas vezes acontece. Então vamos lá, eu falei de Tiki Room, que eu não gosto. Francine falou de Jungle Cruise, que eu também não sou apaixonado, não. Acho bonitinha, acho gostosinha, mas só pra ir também com aquele amigo que nunca foi. Então agora é a sua vez. Fala outra aí. Já vou sair desse parque aqui, eu vou pra uma atração que, na verdade, eu não gosto dessa atração por 2 motivos, né? E tem um dos motivos de eu não gostar... Nostálgico. Eu sou muito nostálgico. Mas um dos motivos de eu não gostar não é nem a nostalgia, porque o tema da atração eu amo. Sou apaixonado no tema da atração. Mas assim, verdadeiramente essa atração veio pra repor uma outra que eu amava demais, né? E essa, toda vez que eu vou, eu penso em vomitar, entendeu? Você pensa em chamar o Hugo. Exatamente, eu dou aquela segurada, porque é uma atração que me deixa zureta. Eu estou falando de Simpsons The Ride. Simpsons, não gosto da atração dos Simpsons, não vou na atração dos Simpsons, que fica na Universal Studios. E no lugar, né, os Simpsons, essa atração entrou no lugar do De Volta pro Futuro. Então o Back to the Future que tinha ali antigamente era maravilhoso, uma das minhas atrações favoritas de todos os tempos. Porque eu sou, obviamente, porque eu sou um apaixonado pelo filme, etc. Esse filme faz parte da minha vida, da minha infância, da minha história. E, obviamente, quando o De Volta pro Futuro, né? Quando o Back to the Future saiu dali pra dar lugar aos Simpsons, aquilo me deixou completamente frustrado, arrasado. Mas assim, vai além disso, né? A atração eu acho ela, nossa, ela enjoa, eu saio de lá enjoada. E olha que eu não tenho problema nenhum, não tenho labirintite, não tenho nada dessas coisas. Mas eu acho uma viagem, é um negócio, também não curto não. Preciso concordar que eu também não gosto. Não é uma atração que a gente vai, é assim, só quando tá realmente com alguém que quer muito ir ou nunca foi. Então, já que a gente tá na Universal, eu vou falar de uma que olha só, eu não gosto dessa atração. Fui poucas vezes, não faço questão de ir nela, porque realmente não gosta. Eu adoro essa pessoa que representa essa atração. Já sei o que você vai falar. Eu amo, e pra vocês terem noção, o Bruno, irmão do Kiko, meu cunhado, ele ama essa atração. E eu odeio essa atração, que eu tô falando de Jimmy Fallon. Eu adoro o programa do Jimmy Fallon, eu sigo ele no Instagram, eu acho ele incrível, eu adoro ele como pessoa. Só que a atração, primeiro que eu acho que tem umas viagens na atração ali com umas coisas nada a ver. Um negócio muito tosco. Já sei do que você tá falando, né? Muito... pela referência do Bruno, mas enfim. Eu acabei de falar o nome dele, tá prestando muita atenção, né? Eu tava lendo da API. Tá, muito bem. Tudo a ver, ninguém tá entendendo nada, mas tudo bem, não precisa entender, vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou te dizer, é porque nós estamos finalizando todas as integrações das APIs que fazem parte do grupo MD1 de viagens, e você que já pode acessar md1travel.com para comprar os seus ingressos, reservar o seu hotel, o seu carro, o seu chip, o seu seguro viagem e muito mais, em muito breve, né, finalizadas todas, já tá no ar, já tá funcionando, mas assim, finalizadas essas integrações, você vai ter muito mais funcionalidade, muito mais produtos e condições diferenciadas, ainda mais diferenciadas, para que você possa sempre comprar a melhor viagem da sua vida. Então não esquece, se o tema é Orlando, principalmente, MD1 Travel é especialista no destino. Acesse aí md1travel.com e eu tenho certeza que a sua viagem vai ser inesquecível. É, isso aí. E sobre a atração, então eu acho que eu também saio de lá meio eu não saio com ânsia, mas eu saio de lá meio zureta, assim, esquisito. E eu acho que a atração em si, ela poderia ser muito melhor com um tema fantástico que é o Jimmy Fallon. Ele é um sucesso, eu adoro ele.
umas viagens que tem New ali. York, né? Então, na verdade, eles fizeram um carrinho... Eu não gosto. É um carrinho esquisito e ele, tipo, dirige loucamente pelas ruas de Nova York. É uma atração também, eu não gosto. Essa eu fico pior que os Simpsons. Não, essa daí acaba com o meu dia. Não de ânsia, mas parece que me tira do centro. Mas pra você ver que, na verdade, o que a gente tá julgando aqui não é simplesmente a questão da ânsia, né? Obviamente, você sair meio zoado de uma atração não é legal. Mas, por exemplo, Mission Space eu saio meio bagunçado, mas eu amo a atração. Eu também, adoro Mission Space. Então, assim... Tem gente que odeia. Então, é por isso que eu tô te falando, né? E eu fui na Mission Space, inclusive, na pré-abertura da Mission Space, antes de abrir ao público, e me lembro muito bem da Disney fazendo algumas... Eu não lembro se era uma ação promocional, enfim. Chamaram astronautas da NASA, ali do Cabo Canaveral, pra virem nessa atração. Eles andaram e a frase deles foi: vocês vão matar os seus hóspedes, diminuam a força disso. E o cobaia aqui tinha andado nessa força, né? Ou seja, Francine, eu posso ser um astronauta. Você pode ir pra Lua, amor. Muito bem. Pra Marte agora. Poderia já é o News. Levar sua mãe e esquecer ela lá. Vamos lá. Seguindo nessa linha, né, de atrações que a gente não gosta, de atrações que a gente evita e que a gente realmente só vai em caso de visitas, né, de estar acompanhando pessoas, enfim, amigos, etc, que nunca estiveram por aqui. A minha próxima atração, Francine, eu diria que ela é um tanto quanto polêmica. Ixi, lá vem. Polêmica. Essa Vamos eu tenho ver. certeza que eu vou levar a pedrada, mas eu não tô nem aí. Eita. Eu não tô nem aí. Será que eu concordo? Eu não sei se você concorda, e se não concordar, eu também não tô nem aí se você não concorda. Eu não tô nem aí se ninguém... Se alguém concordar ou não... Dane-se todo mundo. Eu tô igual o Johnny cagando. Walker. Cagando e andando. Cagando e andando. Exato, com dor de barriga bebendo Johnny Walker. Cagando e andando. Francine, a minha próxima atração remete a um parque que eu confesso que já é um tanto quanto injustiçado, apesar dele ter sido muito, né, ter tido evoluções muito grandes no quesito percepção das pessoas sobre esse parque. Eu tô falando de Animal Kingdom. E essa atração super popular e que eu confesso não gostar dela é River Journey. River Journey. Ah, não. Não concordo. River Journey. Eu não gosto dessa atração. Não, você falar não gosta é meio pesado com essa atração. Avatar é uma área linda. Maravilhosa. É uma área maravilhosa. E assim, ali na área de Avatar a gente tem duas atrações, né? A gente tem o Flight of Passage, que é uma das minhas preferidas de todos os parques, né? E a gente tem o Na'vi River Journey, né? Então, assim, Na'vi River Journey é um barquinho do Avatar que, na minha opinião, poderia afundar, né? Afinal de contas... Amor, mas lá dentro é lindo. Nem profundidade você tá pra dentro afundar da tem. floresta de Na'vi. É lindo. Na'vi ou de barqui? Na'vi, do barqui. Você tá dentro do barqui na floresta de Na'vi. Lindo. De vez em quando eles tiram aquela Avatar batendo. Aí é pior ainda, né? Já não tem nada. A única coisa que tem é aquela Avatar. É bonito. Aí a única coisa que... essa é uma atração Pois eu gosto dessa atração. Atração de filas longas, entendeu? Ela é muito curta. Eu acho que ela poderia ser mais longa. Exatamente. É uma atração que, meu amigo, você entrou no barquinho e o cara fala assim: bem-vindo à atração, volte sempre. Porque, não dá tempo, acaba a atração. Mas você falar que é ruim é pesado. Eu não falei que é ruim, falei que eu não gosto. Ah, tá bom. Falar que é ruim eu já falei isso, hein? Tá. Cuidado com a percepção. Tá bom, verdade. Você não tô gosta. falando o que é bom. As piores atrações, mas o tema piores atrações... remete a ruim. Aqui a gente vai falar das piores, as que a gente não gosta. Pronto. Porque assim, é lindo lá dentro. Ponto. Certo? Então assim, quando eu falo... Mas não vale 50 minutos de fila. Não vale nunca. Então assim, eu não gosto dessa atração por N motivos. Primeiro que eu não gosto mesmo. Segundo, mas assim, isso não tira a beleza da atração. E não tira que ela é muito maravilhosa, Ponto. Só que ela é... Mas eu não gosto. Ah, tá bom. Ou seja, pra mim ela é uma das piores atrações. Eu gosto quando ela tem 5 minutos de fila. Aí até eu vou, né? Com 5 minutos de fila, eu vou até no postinho saúde pra tomar injeção. Pra tomar injeção na testa, não, né? Meu amigo, com 5 minutos de fila tá tudo certo. Não, mas ela poderia ser melhor. Poderiam ter aproveitado melhor, porque o tema é muito incrível. Incrível. Poderia ser uma atração de, sei lá... Não, é igual, ó, Flight of Passage. Gente, que baita atração. Que se você ficar 1h30 naquela fila, fila incrível, que fila maravilhosa. É surreal. Mesmo tema, incrível. só que uma atração incrível. E não é só porque ela é um simulador. É porque ela é incrível. É envolvente em todos os sentidos, né? Tudo é muito bacana. Agora, cara, o Na'vi River Journey, na verdade, é lindo lá dentro. Ponto. E eu acho que você deve ir, tá? Mas assim, eu não recomendo você ir a segunda vez. Isso é a minha opinião.
Por quê? Porque, cara, vai ser a mesma lindeza. Não tem nada diferente pra você observar, a não ser que você vai ficar com raiva do tempo que você ficou na fila versus rápido. O tempo da atração. Mal dá pra você podia ser um barquinho lá de 20 minutos, né? É tipo o Jungle Cruise, só que o Jungle Cruise é longo, Não podia ser que fosse a metade dos Piratas do Caribe. Ah, sim. Não podia ser um negócio assim. Poderia. Porra, é isso que eu tô falando. Poderia acontecer alguma coisa ali. É isso. Você entra no barquinho e desembarca. Então, eu vou falar de uma outra atração aqui, que é assim, eu não gosto, e ela tem sempre 5... Olha, mas uma coisa é fato. Você percebe que uma atração, ela não agradou ao público no geral, quando ela é uma atração recém-inaugurada e ela não passa de 15 minutos de fila. Isso não existe aqui em Orlando. Se você estiver falando, né, se você estiver pensando no que eu tô pensando que eu nunca vi essa atração com mais de 5 minutos de fila. Eu falei 15, chutando legal, alto, né? quis ser legal. Porque assim, ela foi inaugurada, ela era no lugar de uma atração que era muito legal, que a gente adorava, que era um clássico. Que era ali na Universal Studios, ficava Shrek. Clássico. Era um clássico, era Shrek. E a gente amava a atração do Shrek, o pré-show, a atração em si. E eles tiraram porque eles decidiram fazer aquela Minion Land, que na verdade de Minion Land não tem nada, né? Tiraram o Shrek. Tem. Pipoca de banana. Ah, essa pipoca de banana é maravilhosa. Demais. Vou te dizer, meu amigo, minha amiga, a pipoca de banana... É muito boa. Vale os $4 que ela custa. No refil. Exato. Se você tem o balde refil da Universal, isso ninguém te conta, você pode comprar a pipoca de banana no refil. Ela custa um pouquinho mais caro que o refil comum, né? $1 praticamente mais caro, mas assim, vale. Nossa, é muito boa. Vale. Não sou muito de pipoca doce, essa pipoca... E eu amo banana também. Eu sou de pipoca doce. Ah, não, essa pipoca de banana é muito boa. Mas enfim, o que eles fizeram? Ali, se você entrava na Universal, sempre teve aquela atração super famosa do Minions. Aí ali tinha a atração de Shrek. Sempre teve? Calma lá, né? Faz tempo que tem. Sempre pode dizer. Sempre dos últimos anos, né? Nada é pra sempre, nada fica pra sempre. E ali tinha um restaurante que era o Monsters Café, que era muito legal. Amava. Poxa, agora que eu pensei, eles podiam ter feito um Monsters Café no Dark Universe, no Epic, né? Pois é, podia ter levado pra lá. Faz todo sentido. Tem o restaurante lá legal, mas o Monsters Café fazia todo sentido. Era a cara do Frankenstein, várias coisas aí. E aqueles monstros que vão rodando ali em cima. Pois é. A cadeira elétrica. Puxa, não fizeram isso lá. E tiraram antes de eu trazer sua mãe pra sentar lá. Idiota. É uma tristeza o que a vida apronta com a gente. Ai, meu Deus. Mas enfim, tiraram o Monsters Café, fizeram o Minion Café, encheram de uma bakeryzinha ali de café. O quiosque da banana foi a melhor coisa que eles fizeram ali dessa Minion. Porque é engraçado, né? Eu nunca assisti Minion. Eu não gosto de Minion. Eu acho fofinho. Nunca assisti e não gosto. Você tá caindo naquela contradição das pessoas ignorantes. Fala que não gosta e não viu. Verdade. Não pode falar isso. Eu nunca tive vontade de assistir, porque sempre achei que não ia gostar. Isso, melhorou. Mas não tem nenhum tipo de embasamento. É porque eles me irritam, aquela risadinha de... De repente vai adorar. De repente vai ser uma... Eu fiz campanha contra o Coco. Na época é verdade. O Coco é um dos nossos filmes favoritos da Disney. Na época que cogitaram tirar Haunted Mansion no Magic Kingdom. Seria incrível, fala sério. Não, deixa o Magic Kingdom, deixa o Haunted Mansion lá e faz o Coco. Mas eu não ficaria triste. Não, eu concordo. Mas faz todo sentido, faz. Aí eu peguei raiva do Coco só por deles... Olha só, eu ouvi um comentário, um boato de que eles... talvez transformassem o Haunted Mansion em Coco, né? Que obviamente é a mansão assombrada da Disney, talvez usando um filme que tem um desenho, né? Que tem esse apelo de mortos, essa coisa toda. Eu peguei ódio do Coco já ali, nunca falei, não vou assistir e nunca assisti. Quando foi o ano passado, sei lá, retrasado, eu assisti o Coco. A gente apaixonou. De lá pra cá, eu já assisti umas 400 vezes e é o meu desenho favorito da Disney. Louco. Maravilhoso. É muito bom, sério. Que desenho incrível. No começo eu falei, gente, não faz sentido nenhum essas caveirinhas, Dia dos Mortos, nossa, nada a ver. Assistam. Que desenho incrível. E é surpreendente, né? Não é aquele tipo de desenho que você sabe o que vai acontecer. Não é óbvio. Muito bom. Mas enfim, ali onde ficava Shrek, agora eles fizeram uma atração Villain Con Minion Blast, que é com... Você anda... Basicamente, você fica com uma arminha lá, em cima de uma esteira, atirando. Mas assim, sério, você sai de lá com dor a tendinite. Quem não tem, nasce nessa atração. E tá sempre 5 minutos. Então, e a atração do Minions que tá ali sempre tem muita fila. No mínimo 40, 50 minutos, porque ela é uma das mais populares do parque. E assim, fraco. Eu particularmente não gosto do Minion. E você vê porque tá sempre 5 minutos. É o máximo. 10 minutos. Se você pegar muita fila ali, vai ser 15. Então assim, uma atração de uma área que é recém-inaugurada, 1 ano e meio, 2 anos atrás...
Isso não existe. Se você for em Avatar... O nosso Annual Pass da Universal, a gente tem o Express Pass depois das 4. Então, qualquer dia depois das 4 da tarde, a gente já tem incluso no nosso ingresso o Express, que é o fura-fila da Universal. Aí, outro dia, a gente tava passando ali na frente, sei lá, era... 5 para as 4. Aí eu fui entrando, mas sem reparar, né? E eu fui na fila do Express sem perceber, uma do lado da outra ali. O cara falou, olha, faltam 5 minutos ainda, você não pode entrar nessa fila. Eu falei, meu amigo, mas 5 minutos é o tempo da atração. Obrigado, fui. Entrei na atração pela fila normal. Eu lembro, foi muito bom. E foi mais rápido do que o tempo do Express. Falei, pelo amor de Deus. Era 5 para as 4, né? Você não pode entrar ainda. Eu falei, mas pra que eu quero entrar? Minutos. Pra que eu quero entrar no Express? Que faltam 5 minutos, se a fila tá 5 minutos. E não tava, né? Não, é o tempo de você chegar. Minuto. É o tempo de chegar. É o tempo de caminhar na fila. 5 minutos é o tempo da fila, literalmente. Eu vou te falar, viu? Essa atração, ela tá de parabéns. É fraquinha demais, assim. Poderia ser muito legal. Eu acho que ela poderia ser mais interativa, mais legal, mas é fraca, ruim demais. E aí, amor, você tá com outra na cabeça que eu já tenho uma outra no gatilho. Manda pau, Nossa, então. a Universal tá de parabéns de atração ruim, viu? Bora. Eu amo a Universal, mas tá difícil agora. Nesse episódio tá difícil... Defender. Tá difícil defender. Velozes e Furiosos. Putz, é legal, pá. Não é ruim. É ruim. Não é ruim. Meu, você entra ali naquele ônibus que, eu confesso que ela é muito pior do que ela era. Da atração original, eu quero dizer. Do que era no lugar dela. Antes dela. É ruim a tela ali que aparece, eu imagino, é ruim. Você tá você entra no ônibus ali no carrinho, gente, que apertado. Pra mim, ela é super apertada. Super apertado o carrinho, não cabe minhas pernas. E eu tenho só 1,80. Imagina você, 2,2. É ruim. O volume daquela atração é altíssimo. É muito alto. Eu gosto de volume alto, mas meu Deus, você sai de lá surdo. É muito ruim. Não é muito ruim. Muito ruim. Ela não é muito ruim, mas na minha opinião, ela é muito pior do que a atração que ela veio pra substituir. Ali era o Earthquake, ali era o terremoto. E a atração, não era o Twister, tem o Twister, que é onde é o Jimmy Fallon, e tem o Earthquake, terremoto. Que é o terremoto, que é onde hoje é o Velozes e Furiosos. Eu vou te dizer, o terremoto, eu não tenho, é isso que eu te falo, né? A gente tinha o Jaws, que ficava, né, o tubarão, que é lá onde fica agora a palha do Harry Potter e tal. A gente tem o Twister, que é onde hoje é Jimmy Fallon. E a gente tem hoje o Fast and Furious, Velozes e Furiosos, onde era o Earthquake, o terremoto. E eu não sei porquê, né, tirando a da área de Harry Potter, todo sentido, a área maravilhosa. Incrível. Maravilhosa. Mas a atração de tubarão, ela era tosca, mas ela era clássica, né? Então assim, a Universal, Parque, Disney, não importa, eles não estão nem aí se você tem algum tipo de sentimento com a atração. Tá dando certo, fica, não tá, tchau, meu amigo. Agora assim, quando você tira uma atração por qualquer razão e você coloca algo pior no lugar, que é a minha opinião em relação a muitas delas, como eu tô falando, né, é triste. Terremoto era uma atração que tinha um enredo muito legal. Você entrava, né, no metrô e você pegava aquele metrô, ou seja, você realmente estava embaixo da terra, fazia todo sentido. E esse metrô caminhava. Ele andava até determinado momento que começava tudo a tremer, os bondes, né, os vagões começavam a tremer, e você via o vagão da frente virando para um lado e para o outro, você tinha uma sensação muito legal. De repente o teto, né, o que seria na verdade o piso da rua que está em cima da sua cabeça, ele desmoronava, caía um caminhão que vinha derrapando, descia um... Tá vendo? Olha como eram legais as atrações. Água, mas muita água. Agora eles trocaram tudo, eu já falei isso muitas vezes. Muita tela, né? Tudo por tela. Tudo tela. Ou seja... Tela fica em casa. Exatamente, cara. Quer ver tela? Senta na sua sala. Liga a televisão. Então, assim, estão realmente avacalhando com as experiências físicas, sensoriais das coisas todas e as atrações eram muito melhores. Agora é umas super telas que são incríveis e sei lá das quantas, mas é tudo tela por tela, você fica em casa, compra um óculos e tá tudo certo. Francine, agora eu vou pra uma das... Você vê que é ruim essa atração, que nunca tem mais de 20 minutos essa fila. Pois tanto que na Califórnia estão dando adeus pra ela, né? Fechou, vai virar uma montanha-russa. Olha... Quem sabe vai fechar aqui e vai entrar no lugar de Rocket. Porque o Rocket vai fechar em setembro desse ano. Não, mas não faz sentido nenhum. A Rocket é lá na frente. Mas aí desmonta essa atração e vira outra coisa ali. Não, com certeza. Mas o que tem a ver com Rocket? Na Califórnia? Lá na Califórnia tudo bem. Eu tô falando daqui. Não.
tô falando que na Califórnia, Velozes e Furiosos vai virar uma montanha-russa. Sim, mas o que tem a ver aqui? Desmonta aqui, vira Rocket, que Rocket tá Não, a Rocket vai embora, acabou. Desmontar Rocket, em setembro de 2025. Isso, tchau, Rocket. Mas eles ali é um lugar enorme que pode ser uma outra montanha-russa. E quem sabe é uma montanha-russa de Velozes e Furiosos, e aí eles fecham essa atração de Velozes e Furiosos e botam uma outra atração ali. Muito bem, Francine, você pode trabalhar nos Eu acho que faz todo sentido. Francine, então eu vou sair agora da nossa Universal, vou voltar pro Magic Kingdom, afinal de contas, nem só de atrações horríveis vive o Magic Kingdom, tem atrações horrorosas e horripilantes. E pra mim, na verdade, essa é uma das piores atrações de todos os tempos. Pra não dormir, todos os eu já sei qual você vai falar. Então, muito bem, se você sabe o que eu vou falar, eu estou falando de Monster Incorporation La Floor. Ah, não, eu confundi. Achei que você ia falar outra. Então, Monsters Incorporation muito ruim. La Floor. Cara, essa é uma atração daquelas que, assim, se você não fala inglês, nem vá. Tá? Porque inclusive você corre risco de ser ridicularizado lá. Ah, não vá mesmo. Então é porque eles chamam a galera da plateia pra participar, essa coisa toda. A atração é horrorosa? É. Mas assim, ela poderia ser pior? Não, ela conseguiu ser o ápice, na minha opinião. Assim, a grande verdade é eles fazem muita piadinha, né? Que é piadinha pra americano entender. Ou quem mora, tipo a gente que mora aqui há muito tempo e já, né, a gente é habituado com as coisas que acontecem aqui, as piadas fazem sentido. Porque a gente acompanha o dia a dia americano. Sim. Mas pro cara que tá vindo visitar, esquece, 90% não vai fazer sentido algum. Isso se você falar inglês. Porque se você não falar inglês, aí zero vai fazer sentido. É o que? É um teatro, né? Um teatro. Você senta nas cadeiras e tal, e vão acontecendo performances de... O que eu posso dizer que é aquilo? É tipo um stand-up? É tipo um stand-up. É tipo um stand-up, mas eu acho muito ruim. Eu não recomendo não ir em atração, mas essa aqui realmente, se você não fala inglês, você, tipo assim... Não, deixa de fazer sentido. Deixa de fazer total sentido e eu acho muito fraca, muito ruim, mas muito ruim. Que me lembrou até de uma outra agora, que é... não vou dizer que é parecida, mas é nesse sentido de plateia, tudo em inglês. Se você não fala inglês, você não vai entender nada, que é do... Make-up Horror Monsters lá da Universal. Essa era a minha próxima, mas tudo bem. Fraca demais. Essa atração também... ruim. Vou te falar, ela era ruim quando assim, perto da... E logo, nada mudou. Logo que ela inaugurou, assim, né? Eu me lembro de ir nessa atração quando fazia muito pouco tempo que ela tava lá. Eu não sei se ela era literalmente... Foi nas suas inaugurações, eu não lembro quando que ela inaugurou, mas eu lembro que ela era recente. Né? E eu fui nessa atração, eu falei, nossa, que atração chatinha, né? Eu falei, nossa, que bobeira. E a gente pensando de anos 90, né? A gente vai lembrar que, assim, o mundo era diferente. Né? Totalmente. Então, assim, num mundo... Nem tinha tecnologia. Exato. Então, assim, obviamente que era muito mais fácil você convencer as pessoas, você, né, seduzir as pessoas com atrações nos parques do que hoje, que o cara tem acesso a 1 milhão de coisas na casa dele. Hoje você compra um óculos aí de realidade, tipo esses Meta, etc., Google e tal, cara... Você consegue vivenciar o que você precisaria entrar numa atração, num parque de última geração, anos atrás, pra tentar algo nem similar, né? Porque não tinha algo tão similar. E assim, hoje, né? Então assim, convencer as pessoas hoje de algo que é muito, muito diferente, né? Não é fácil. Não é fácil. Só que assim, essa atração, ela consegue continuar ruim. E ela é toda em inglês, é umas coisas... também não é... Não por ser em inglês, mas é porque realmente eu não acho ela... Não sei, ela não entretém, na minha opinião. Não, ela é assim... Ela conta como faz os negócios do monstro. Ela deu uma facada, não sei o quê. Tipo, é uma bobeira. Mas é tosco, sabe essas coisas bem toscas de programa americano? Mas acho que é a ideia, né? Eu acho que a ideia da atração é justamente mostrar essa... tosquice. Cara. Isso faz tem esse ponto positivo, vai. Mas assim, vamos dizer que antes da entrada da atração, a fila da atração, eu acho muito legal. A fila é porque legal. você tem coisas cênicas, né? Coisas de filmes próprios, essas coisas que eu acho que, pra mim faz muito sentido, eu acho muito interessante. E a atração em si, ela é bem chonguinha, né? Mas enfim. Muito chonguinha. Agora, você tem mais uma em mente aí? Não. Eu tenho uma aqui que eu acho que eu vou levar pedrada. A gente adora levar pedrada. Sério, não. Assim, ela não é a pior, ela não é considerada a pior atração. Eu acho ela muito bonitinha, tá? Mas, por exemplo, eu
não voltaria nessa atração a não ser que ela tivesse com 5, 10 minutos de fila. E eu acho, né, que vai ser impossível ela ter esse tempo de fila mesmo numa época vazia. Tô falando da atração do Mario no Epic Universe, o novo parque da Universal que vai ser inaugurado agora essa semana oficialmente, né? Tá em preview, enfim. Muita gente já foi, nós já fomos, andamos em praticamente todas as atrações, né? A gente só não andou, de fato, em uma atração ali, uma montanha-russa que tava com delay no dia. Eu tava procurando enquanto você tava vendo aí, essa atração foi aberta dia 7 de junho de 1990. Olha como ela é novinha. Exatamente. Atualizada. Exato. Continua a mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Nem a tiazinha que era a atriz gostosa que tomava facada. Continua lá. É a mesma. É a mesma. Só que hoje ela é a vezinha tá do gostosa. Psicose. Muito bem. Muito bem. E eu tô falando da atração de Mario. Eu sou apaixonada com Mario, gente. Super Nintendo World, inclusive, uma das áreas do Epic, na minha opinião, das mais imersivas, das mais lindas, das mais fofas e dá vontade de você ficar lá o dia inteiro. É incrível essa área. Eu amei essa área. Mas a atração do Mario, eu esperava muito mais. No dia que a gente foi... Só mais uma curiosidade. Ela é a única atração, essa e ET, que permanecem... idênticas. Não. Que permanecem no parque e funcionamento desde a abertura do parque. São as atrações mais antigas. Não, ET é maravilhoso. ET eu amo. ET não pode tirar nunca, é um clássico. E tem gente que fala assim, eu não gosto de ET. Eu falo, também não gosto de você, e daí? Pronto, muito bem. Tá, mas enfim, voltando pro Mario. A fila, maravilhosa. A fila realmente é muito linda, é muito interativa, você se sente dentro do videogame. Então, não tem o que falar. A área é maravilhosa, a fila maravilhosa. Só que a atração em si, apesar de ser super tecnológica, de ter realidade aumentada, não é realidade virtual, né? Então, tipo assim, você sentou ali no carrinho, você bota um capacetinho, aí você bota um óculos que ele acopla no seu capacete. Então, você tem uma realidade aumentada, né? É muito legal esse lance da realidade aumentada, mas a atração em si eu achei fraquíssima. Porque é uma coisa que, apesar de ser meio videogame, eu achei uma confusão. Uma hora você tá na corrida, uma hora você tá jogando banana e você não entende direito. Você joga banana na corrida, pelo amor de Deus, Francine. Amor, eu sei. Uma hora você tá na corrida, você tá o tempo todo na corrida. O tempo inteiro eu tô na corrida. É Mario Kart. Eu sei, mas eu achei muito fraca. Eu esperava muito mais. Tipo assim, definitivamente não é uma atração que eu vou ficar 30 minutos na fila. Nem eu. Não fico. Nem tipo 5. assim, puxa, olha, não tem fila nenhuma, tá 5, 10 minutos? Beleza, eu até vou mais uma vez. Só que assim, a gente sabe que essa é uma das mais populares, porque pra você ter noção, no dia que a gente foi, todas as atrações do parque, o máximo de fila que a gente pegou foi 20 minutos. A Stardust, 15 a do Monsters Unchained. Tirando do Harry Potter, que tava virtual, agora eles colocaram física, não sabe se vai ficar virtual, se vai ficar física, mas enfim... Todas estavam com essa média de espera. E o parque estava vazio. E a atração do Mario estava 75 minutos. Então, assim, já teve outros dias que outras pessoas foram que eu vi que a atração do Mario estava 120 minutos, 130 minutos. Então, ela é uma atração super concorrida. Porque é a atração do Mario, claro, né, gente? Pelo amor de e Deus. A área é linda, né? A área é incrível, maravilhosa. A fila maravilhosa, mas a atração eu achei muito fraca. Eu não voltaria. Também não gostei, não. Eu não voltaria. A fila gigante não acaba. E você vê, a Paulinho e o Daniel adoraram. Linda. Falaram, a gente voltaria com certeza nessa atração. Então. E eu não voltaria. Mas eu acho que eles fizeram isso pra ser do contra. Eu acho que, tipo assim, não, vamos ser do contra. Já que ninguém falou, eu, você, Rafa, a gente não voltaria nessa atração. E eles quiseram voltariam. Ser do contra. Muito bem. Eles gostam de ser do contra. Gostam. Mas tudo bem, né? Afinal de contas, o que seria do preto se todos gostassem do amarelo? Uhum. Vamos lá. Tem uma atração que eu vou falar, né? Porque tem alguns parques que ainda eles estão... Como é que fala? Quando não levaram pontuação ainda nenhuma, é verdade, estão esquecidos. Não. São... Eles foram esquecidos até agora. Quando você tá imune, quando você tá... Imune. Francine vai te catar. Eu vou falar o seguinte, eu vou lá pro Busch Gardens e essa atração eu tenho certeza, quer dizer, pedrada eu não vou levar, né? Até porque, meu amigo, o máximo que você vai alcançar vai ser no meu umbigo uma pedra. Porque metido. A distância da cabeça é longe pra você, tem que fazer muita força. Não, agora brincadeiras à parte, deixa eu falar sério. Essa atração, ela é uma atração popular. Ela é uma atração, que assim, radical. E a gente ama atrações radicais. Amamos. Aliás, né, quantas vezes nós fomos pra Califórnia só pra dar um pulo ali no Six Flags Magic Mountain, só pra dar aquele rolê de montanhas russas. A gente curte. Porque a gente gosta.
Mas essa atração especial, e nós estávamos, né, nós fizemos a cobertura, não estávamos na abertura, porque a gente estava no Brasil no dia, mas enfim, a gente fez todo o processo dessa montanha-russa e a gente acabou andando nela um tempo depois, e pra mim, né, pelo menos por enquanto, e pelo menos por uma via natural da vida, a não ser que algo me leve a contrariar isso, certo. É uma atração que eu andei uma vez e não andarei mais. Eu estou falando de Iron Gwazi. Eu também. Putz, não gosto dessa atração. Iron Gwazi é uma montanha-russa gigantesca, feita enorme, de pau, né? Ela é híbrida, ela é de pau-pedra. Nossa, ficou pesado. Ela é de madeira e aço, tá? Ah, bonito. Ela é de madeira e aço. Ela é uma montanha-russa, assim, sensacional, muito grande. Ela não tem aqueles trancos naturais, né, ou pelo menos não tão fortes como uma montanha-russa de madeira, né? A parte híbrida dela, eu acho que transforma o trajeto mais suave. Mas, pra nós, uma sensação permanente de que Jesus estava olhando pra mim de braços abertos, esperando, me aguardando para chegar no paraíso. Eu não gosto dessa atração, sensação de morte. Eu amo montanha-russa, a gente ama montanha-russa, eu amo Velocicoaster, eu amo essas montanhas-russas super radicais e realmente a Iron, ela não me traz uma sensação boa, é aquela sensação de morte mesmo. Eu sei que muita gente tem isso com atrações, com montanhas-russas muito mais tranquilas e a gente tá usando isso como referência porque a gente gosta de montanha-russa, tipo, das mais fortes, aí a gente é apaixonado. E a Iron eu não gosto, é uma sensação... Não me traz uma sensação boa, me traz uma sensação ruim. É tão forte, você não consegue mexer a cabeça, assim, parece que vai quebrar o pescoço. Horrorosa. Eu não gosto também. Eu não gosto. E a palavra que eu queria lembrar era invictos. Alguns parques estão invictos, sem nenhum ponto negativo, Francis. Então vamos pontuar eles. A gente não gosta de não ter pontos negativos. Mas eu vou te dizer, olha, eu acho que foi um parecer muito maior do que eu imaginava, viu? Quando a gente começou esse podcast, eu falei, cara... a gente gosta de tudo. Então, tipo assim, a gente vai fazer esse podcast, vai falar 2, 3 atraçõezinhas aí e acabou. Foram várias, hein? Cara, foram várias. Me surpreendeu. A Universal ganhou. Acabei de ver que a gente odeia Orlando. Não, na verdade, é o que a gente falou. Obviamente, tudo é uma questão de gosto, tudo é uma questão até de momento, porque já tiveram atrações, por exemplo, que a gente não gostava e passou a amar, e vice-versa. Já tiveram atrações que a gente amava. Muda, né? Exatamente. É igual assistir filme. Às vezes você assistiu um filme e você não gostou. Em outro momento da sua vida você vai assistir, você vai gostar, porque ele vai fazer sentido. Vamos fazer o seguinte, daqui, sei lá, a gente tá na 6ª temporada, episódio número 115 do nosso Além dos Parques. Quando for lá pro meio do ano que vem, a gente faz um podcast falando das piores atrações sem ouvir esse. Boa. Sem ouvir esse. E a gente vai ver, obviamente, coisas novas devem chegar até lá e tal, mas enfim. Às vezes a gente já mudou de ideia também. Exatamente. Vamos ver se a gente já mudou, se vão entrar algumas outras, quais vão se repetir, né? E se manterem no hall das atrações mais odiadas por nós. Gostei. Mas é isso, meu povo. Brincadeiras à parte, isso tudo foi pra divertir, mas obviamente trazendo a nossa opinião sincera sobre isso. O que mais uma vez vale dizer que isso não serve e que não sirva para te desmotivar de ir nessas atrações, até porque as opiniões são muito singulares e particulares. E obviamente, como a gente citou, muitas das atrações, se não todas que a gente citou, conhecemos uma ou mais pessoas que são apaixonadas por elas. Ou seja, o que muda verdadeiramente não é a atração ser boa ou ruim, mas o gosto de cada um ou a sensação de cada um a experimentar cada uma dessas atrações. Que você faça cada uma delas e de repente, se você já fez e concorda ou discorda, comenta aqui porque a gente adora a opinião de todo mundo e o mundo é feito de diferenças e são essas diferenças que tornam a nossa vida muito mais completa. Francine Pantaleão, esse foi o nosso Além dos Parques, episódio 115. A gente se vê semana que vem. Toda terça-feira tem episódio inédito e exclusivo, porque o MD1 não fala de um destino, o MD1 fala sobre plantar sonhos e colher sorrisos. Até semana que vem, meu people. Beijo. Tamo junto.